Certo, estamos de volta no setup da cadeira. Vai tomando. E dessa vez o que eu quero fazer é configurar pra gente conseguir acessar esse cara, esse computador, esse servidor, através do meu outro computador, que chama SSH, acesso SSH, que é tipo security, blá 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 blá. Então eu vou apertar IPA e ele vai trazer uns dados aqui pra gente. Aqui dentro ele vai ter... Aqui é a nossa conexão de internet. E ele vai ter um IP em algum lugar aqui. Broadcast, multiplicar, default, que é length, outname. Não tô encontrando, cadê? Tá, por que eu não tenho internet? Eu tenho internet? Deixa eu descobrir isso aqui. Tô falando com o ChatGPT aqui, ele me falou pra atualizar as packages, tô fazendo isso. E depois eu vou reinstalar o OpenSSH e ver o que acontece. Porque aqueles IPs lá atrás, que eu não sei como é que sobe, eles não são os IPs corretos. Então eu vou ter que ver o que tá acontecendo aqui. Certo, eu acho que eu consegui um IP aqui, que é esse carinha aqui. O que aconteceu? Tô anotando tudo aqui, né? Eu tentei acessar IP address, só que não apareceu nenhum IP, lembra? Aí busquei a existência do SSH usando esse cara aqui. O SSH existe, mas ele não estava ativo. Então eu rodei esses comandos aqui para ativar o SSH, enable e start. E aí eu rodei esse IP4 route para ver se tem algum IPv4 e não retornou nada. Então o ChatGPT me falou para rodar esse DH client, só que ele não existia. Então eu instalei ele e quando eu rodei IPv4 de novo, aí ele existia e veio aquele IP ali. E agora eu vou testar acessar ele remotamente. Então vamos lá, está aqui o SSH, vou dar um enter. Porra, paia. No route to hosts, tem certeza? É Hillary. Aqui, foi. We are fucking in, baby. Aqui seu acessar. Bam, baby. Agora esse computador consegue acessar esse computador só utilizando esse númerozinho bonito aqui. Beleza, conseguimos fazer acesso básico. O certo é tirar a senha e usar um acesso via SSH aqui, né? É o correto. Então já vou fazer isso. Mas se eu desligar tudo, ligar de novo, eu consigo acessar direto daqui pra lá? Essa é a questão. Uma coisa que eu quero saber é se eu dar um reboot aqui. Vou dar um reboot e aí eu vou ver se o IPv4 mudou. Se ele mudou, aí a gente tem que fazer uma forma de não mudar. Certo, última atualização aqui. Eu desliguei e liguei o computador, né, deu o reboot e ele deixou de funcionar a conexão SSH que tinha funcionado antes. Então, eu desliguei e liguei, beleza, o IPv4 sumiu e o SSH continuou rodando normalmente. Então, quando eu rodava IP com -4 route, ele não aparecia nada. Apesar de a gente já ter configurado isso aqui. Então, eu rodei esse DH client -V2 e voltou a existir um IPv4. Então, esse cara ativa o IPv4. Olhando dentro desse arquivo aqui, que é um instalador do Netplan, não sei exatamente o que isso é, eu vi que não tinha o IPv4 ligado. Então, eu adicionei esses dois campos aqui, nesse arquivo de configuração de rede, dentro do campo bababababá. Eu vou mostrar ali como é que ele fica. Feito isso, quando eu loguei de novo, né, reiniciei o computador e loguei de novo, ele logou normalmente com o IPv4. Aqui eu dei outro reboot para ver se eu consigo acessar via SSH do meu computador, esse computador aqui, sem ter que logar nele de novo. Então vamos dar esse checkout aqui. SSH PEN. Beleza, funcionou. Conectado, beleza. Então eu consigo conectar através desse computador, nesse computador, sem precisar logar nesse computador aqui. Então ele estando ligado eu consigo acessar, logo a gente não precisa mais dessa tela, o que é muito bom, porque a gente pode fazer tudo por aqui. Deixa eu mostrar aqui como é que ficou a coisa. Ó, só pra mostrar, esse aqui é o arquivo, tá? Etc. Plan, eu não tenho que ver se eu anotei certinho. E aí ele não tinha esses dois caras aqui, ó, desse DHC, DHCP4 e DHCP6. Aliás, escrevi errado, vou ter que ir lá arrumar. Mas vou arrumar através da minha conexão SSH aqui que eu tenho, o que é muito legal. E agora eu posso sair desse setup de merda aqui pra minha mesa bonita. Caralho. Eu tava voltando o setup pra cá e desligando ele de lá e trazendo ele pra cá. E aí minha conexão SSH parou de funcionar. O que é muito triste, porque isso significa que eu vou ter que
conectar uma tela de novo pra verificar se tá tudo certo. Mas olha eu aqui, ó. Ah, e você me perguntou o que é isso na minha mão? É um alicate, sim, usamos alicate no hardware. Por que usamos alicate no hardware? Porque existe uma regra muito estúpida no Brasil, onde as tomadas nascem com rabo a mais. E esse rabo a mais, ele não serve para absolutamente nada. E as minhas tomadas não são de um rabo a mais, apesar de ter um buraco ali. Será que vai? Ah, vai sim. Eu ia tirar, eu ia arrancar completamente o rabo extra. Ainda bem que ela decidiu funcionar. Só que agora eu não posso mais ligar minha lâmpada. Ou é a lâmpada ou é o servidor, eu que tenho que escolher. Mas tudo bem, né? Sabe que eu vou escolher o servidor sempre. Vou ligar ele aqui. E aí a gente vai tentar conectar via IPv4 lá naquela máquina. Vamos, Berlita! Vou tentar aqui. Se ele não funcionar vai ser muito triste, porque significa que eu vou ter que voltar tudo lá pra trás para conseguir ligar uma tela e aí tentar conectar de novo. Talvez ele tenha só morrido o IPv4, não sei exatamente o que aconteceu. Mas é foda, cara, porque eu queria mover pra cá, mas tem que ficar lá e bibibi, bobobó. Mas vamos ver o que vai dar aqui, eu vou dar um tempinho e vou tentar conectar daqui a pouco. Voltei pro setup aqui, com a tela. Ele simplesmente ligou normal, acessou o IPv4 normal ali, né? Tá, tipo, configurado IPv4 normal. O SSH tá rodando, mas a conexão SSH aqui não tá funcionando. Apesar de estar tudo correto. Eu tentei fazer a cirurgia, mas não consegui. Remover a porra do terceiro pino, eu tive que botar uma extensão ali. Depois eu vou ter que resolver essa parte elétrica. Mas aqui eu não sei muito bem o que fazer, porque ele tá tudo certo. Starting SSH Server. Será que ele não tá começando o SSH Server quando ele abre? Será que esse é o problema? Eu consegui realizar a conexão. O problema era que o meu PC tinha conectado na rede do vizinho e não na rede Wi-Fi da minha casa, porque o modem tinha desconectado e conectado de novo. E aí eu perdi esse tempo inteiro só tentando conectar numa coisa que não ia dar pra conectar de qualquer forma. A vida às vezes é meio frustrante. Certo, eu consigo acessar aqui, o bagulho tá ali bonitinho, já tirei a extensão, vou guardar ela daqui a pouco. E eu consegui fazer um bagulho bem legal aqui, que eu já tava querendo há um tempão, que é um disco compartilhado com um servidor. Então basicamente eu tenho essa pasta aqui, que ela é uma pasta shared, e se eu quiser pegar aqui um livro e colocar ele aqui, ele vai demorar muito? Opa, ah, beleza. Até que foi ok. E aí, se eu estou aqui no meu coisinha, no meu servidor, eu posso vir aqui, abrir ele e agora o livro está dentro do servidor. Então, basicamente, ele é uma pasta compartilhada entre eu e o servidor. Então, várias pessoas podem usar essa pasta e ir colocando coisas aqui e todo mundo pode acessar junto. Então, se eu quiser pegar esse cara de volta, eu posso acessar ele de longe também. Ele só vai demorar um pouquinho para transferir. E é isso, bem bacana. Usei um tal de Samba e anotei tudo aqui que tem que fazer para configurar ele. Só pra gente finalizar aqui, uma coisa que eu tava querendo fazer também é conectar nesse servidor via telefone, né, pelo smartphone. Apesar de eu usar Mac e iPhone e ter isso automaticamente, numa rede compartilhada que alguém não tem esses arquivos, né, essa tecnologia, ter um lugar onde você pode deixar o arquivo do iPhone e pegar no computador, ou deixar do computador e pegar no iPhone, é muito útil, principalmente quando você não quer carregar o WhatsApp inteiro para fazer isso. E aí eu pensei que ia ter que baixar um aplicativo e bababá, mas no próprio sistema de Explorer aqui do iPhone, você consegue escrever o IP do seu servidor e aí ele simplesmente abre aqui, ó, olha só. E tá aqui os livros, os artigos que eu tô salvando já pra exemplificar, né, fazer alguns testes. Eu achei isso simplesmente sensacional, cara. Tipo, já vi em built-in, né, vem dentro do próprio dispositivo. Tem que testar em Android e Xiaomi pra ver como é que é, mas provavelmente também tem isso e eu achei simplesmente incrível. Eu configurei a chave SSH, então agora a gente não precisa ficar logando com senha, né, o que é uma coisa bem perigosa. Agora a gente pode usar SSH aqui. Eu fiz aqui metade dessas coisas e não funcionou, foi meio paia.
mas depois eu apaguei tudo que eu tinha feito, refiz apontando para a chave certa. Isso é porque aqui no Mac eu tenho uma chave diferenciada, uma coisa assim. Eu criei com uma outra criptografia e eu tenho que apontar para ela especificamente. Mas agora a gente pode fazer o login diretamente assim, sem se preocupar com nada, a gente entra direto na máquina. E não dá mais para logar sem isso. Então, bem bacana aí. Aproveitei que eu tinha um HD sobrando aqui e eu instalei ele bem aqui, olha ele ali. Tinha até uns lugarzinhos pra pregar e eu acabei pregando ele ali. Ele é um HD de 1 TB. Ele é de 2015, então ele já tá mais de 10 anos aí parado. Mas aparentemente funciona normal. E aí eu alterei o nosso servidor de arquivos para apontar para ele. Então agora esse cara aqui, esse share aqui, ele é um HD de 1 TB que a gente pode usar para jogar arquivos aqui, o que é muito legal. Eu posso começar a montar realmente um backup de arquivos aí que eu vou eventualmente utilizar para várias coisas. Só que tem uma questão. Eu sou um cara que já sou um cara prevenido, né? Eu tenho 2 HDs aqui, que são esses 2 carinhas aqui, que eu uso para fazer backup do meu computador constantemente. Só que eles 2 são desincronizados e cada um deles tem alguns dados e alguns deles têm os mesmos dados, o que é muito confuso. O que eu quero fazer? Eu quero usar esses 2 caras mais aquele que está no computador para fazer um sistema de redundância. Então, basicamente, vão ser 3 HDs conectados. Se um deles morrer, os outros 2 conseguem recriar tudo que tá no que morreu. Tá ligado? Essa é uma parada muito foda. E aí eu consigo ter uma segurança dos dados melhor e ter uma replicância de dados. Então, enfim, é mais seguro dessa forma. Então é uma coisa que eu quero construir eventualmente. Só que sincronizar esses 2 caras com aquele cara lá, aí apagar esses 2 e usar eles de redundância, vai dar um trabalho do cacete. Eu não sei como que eu vou fazer, porque são arquivos de tipo 10 anos que eu tô guardando aqui já. Mas é a próxima etapa aí do nosso sistema. Aí eu tô planejando algumas coisas aqui dos serviços que eu quero colocar, né? Eu falei aqui do HD, né? Esse HD deu um trabalhinho também. Eu instalei o HD no computador. Tive que trazer ele aqui pra mesa, né? Aqui perto do monitor, porque eu tive que usar o F12 para escolher botar o SSD e não o HD novo. E aí eu fiz umas buscas ali, limpei, repartirei, bababá, e reseta, e explica pro Linux que esse cara é um HD externo e tal. Tem que fazer vários comandos aqui. E aí tem que configurar para esse cara montar em um momento específico, né? Para ele ser entendido como um arquivo de dados, né? Como um sistema de dados, um sistema de arquivos. Ele ficou nessa... Ele não foi aqui não. Ele ficou em... Mounts. Deveria ser Service, mas ficou em Mount. Foda-se. E aí ele ficou aqui nesse lugar. Então ele não é do usuário. Ele é da raiz do sistema. E basicamente isso. Montar ali. E aí ele monta o sistema. E aí você consegue identificar ele lá com df-h. Deixa eu mostrar como é que fica. df-h. Então a gente tem aqui o SDB1, SD, imagino que seja tipo Storage Data, e aí tem o A e tem o B, né, e tem o C também, e ele tá aqui 916 GB. Eu não sei porque ele corta tanto assim, tipo assim, de 1 TB foi pra 916 e a Available só tem 870. Onde foi parar esses outros 40 GB aqui, tá ligado? Não é possível que só isso é o sistema de arquivo. Deve ser algum tipo de otimização que ele tem lá interna. E ele ficou aqui em Mount Data, beleza? Bem bacaninha. E aí aqui eu tenho mais algumas ideias que eu quero fazer. Primeiro é aquele sistema de RAID, que para usar os HDs que eu tenho, centralizando só em um lugar que seja meu, né? Eu vou comprar do Marcos aquele HD. E depois usando o resto como redundância para não morrer nenhum dado. Tem esse image, que é bem legal, que é um backup automático de imagens para um hard drive. Já que a gente está com aquele hard drive agora, a gente pode configurar esse cara, vai ser bem legal. SSH Using Pass que eu fiz. VPN, mano, isso aqui é muito confuso. Eu não consegui fazer. Shared Storage a gente tá feito, né? Seria legal ter um Shared Storage
na VPN, na internet, né? Mas vai ser um pouco mais difícil. A VPN é usado para ter acesso realmente por fora de casa. Então, quando eu sair de casa, eu consigo acessar o servidor ainda, o que não é o caso agora. Mas vai ser se eu configurar isso aqui. Só que isso envolve umas coisas do roteador, envolve umas paradas muito paias. E aí eu não fiz ainda. Mas a gente tem esse image para fazer e o sistema de Open Media Vault, né, para gerência de dados. E eu quero fazer mais algumas paradas aqui. Eu tô pensando, em vez de ter uma VPN que eu posso, tipo, usar o computador por fora, usar pela internet, eu tava pensando em ter, tipo, um chatbot de WhatsApp que eu possa conversar e ele pode me trazer os arquivos que eu quero, fazer as coisas que eu quero. Uma coisa que eu sempre quis é falar assim, computador, baixe tal filme no torrent para quando eu chegar, eu só chegar e assistir. Hoje em dia eu não uso mais tanto torrent, mas eu ainda assim que acho que seria interessante fazer isso. Aí aqui na minha anotação também, eu tenho algumas inspirações, seja esse cara aqui que é o Jellyfin, se eu não me engano, pra, pra poder substituir a Netflix. Essa moça aqui, ela faz uns vídeos muito fodas sobre Coding is changing and it's changing for the better. Se os putos do curso não ficassem atrapalhando a minha vida o dia inteiro, né? Com essa porra dessa propaganda deles de merda. Eu fiquei meio puto. Foi mal. Essa moça aqui, ela faz uns vídeos muito bons. E aí, aqui eu acho que ela tá instalando Jellyfin, se eu não me engano. É bem bacana. Ela manda muito bem nas explicações dela, apesar de não ser um tutorial. Aí eu tenho também esse aqui, que eu achei super interessante, que é dela também. Onde ela explica como você faz para remover todos os ads. Tipo isso aqui, ó. Automaticamente de todos os lugares. E é sensacional, assim. Essa seria uma meta muito grande para fazer. Olha o ChatGPT aí voando solto. E aí eu tenho mais algumas ideias aqui de coisa que eu queria fazer. Então, seja ter um Google Drive aqui interno, que a gente meio que já tem, né, com esse Shared Drive. O Image, que eu já falei que quero fazer. O Spotify eu acho que seria muito foda fazer, acho que seria sensacional. Provavelmente já tem um monte de serviço para fazer isso, é só apontar para uma pasta. E eu acho que é uma boa pra gente fazer em breve, porque música é mais leve e tal, dá pra fazer streaming pro celular e tudo mais, baixar as músicas em casa e tudo mais. Bem bacana. E é isso aqui que ele tá escrito lá, servidor de Minecraft, e eu quero fazer um hosting de alguma aplicação minha também, eventualmente, para testar como seria esse tipo de hosting. Apesar de que aí envolve um pouco mais a internet de verdade, né? Mas enfim, trabalhando aí aos poucos.